A paz de Deus, meus irmãos. Paz dele, nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo, tudo bem? Espero que sim. Sou o irmão Seu Lorival aqui da comunidade cristã no Brasil. Estou aqui no canal do YouTube para falar um pouquinho da comunidade e também falar um pouco do Evangelho do Senhor Jesus. Convidar você, irmão, irmã, que porventura tenha se afastado da reunião cristã. Você é nosso convidado, você é bem-vindo ao nosso ministério. Para nós não importa o motivo que você se afastou, se é por causa dos ministros, por causa de você, um momento infeliz que você não compreendeu. O que importa é que você tem esse desejo ainda em Cristo no seu coração e quer retornar à reunião cristã. Isso que importa para nós. Então vai fazer parte. Nós não queremos que a pessoa saia de um ministério, está bem lá, fica lá. O ministério que você está servindo a Deus, que Deus abençoe. Nós cremos que somos um só povo, uma só igreja. Uma igreja que formada por Cristo, né? Quando derramou seu sangue na cruz, Ele proporcionou a criação da igreja. O Senhor vem buscar a sua igreja. Denominação, placa, liturgia, todas essas coisas não salvam, irmão. Isso aí é a nossa organização, né? Até liturgias, né? Cada ministério tem sua liturgia e nem por isso deixa de ter o favor imerecido. Deixa de ter a salvação, porque a salvação é mediante a fé na pessoa do Senhor Jesus. E se você tem fé, né, crê no Senhor, como anda a Escritura, você é um salvo, né? A igreja primitiva ou a igreja dos primeiros séculos, segundo, né, cria em Cristo, né? Você tem que ser cristocêntrico, tem que ter Cristo como seu cabeça, como seu guia, sua direção, né? Então, claro, defendemos assim uma organização, né? E trabalho litúrgico de uma igreja, né? E respeitamos a nossa. E se eu for na sua, eu vou respeitar a liturgia da sua igreja, né? Mas a palavra vai ser a palavra de Deus vai ser a Bíblia, não tem liturgia para isso, né? Vamos ler a Escritura, vamos graça e paz, vamos ler a Bíblia. Então a palavra é única, é a mesma, né? Nisso nós não mudamos, mas comportamento sim. Então, por falar em Bíblia, irmão, eu queria ler uma mensagem da palavra que está ali, em João 15, versículo 10, diz assim: se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos do meu Pai, e em seu amor permaneço. Então, irmão, aqui está uma confissão, está uma declaração de Jesus, que ele permaneceu nos mandamentos de Deus, e para nós permanecemos nos mandamentos de Jesus, ao qual ele simplificou para nós em dois: amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a nós mesmos. Amar a Deus, até eu considero, irmão, que todos declaram amor a Deus, né? Deus é um ser maravilhoso, um ser que quer nosso bem, que é tudo bem para nós, né? Então é fácil amar aquele que nos beneficiam. De certo modo, Deus nos beneficia, Deus dá paz, Deus me dá tranquilidade, dá segurança, né? Deus dá tudo para nós, então é fácil amar aquele que sempre nos estou abençoando, né? Quem não ama o seu pai, a sua mãe? Porque o pai é amoroso, o pai atende os filhos, o pai é compreensivo, né? Então amar a Deus, eu creio que todos declaram que amar a Deus. Agora, amar o nosso próximo, aí, irmão, é complicado. E amar o próximo como a nós mesmos, aí é mais complicado ainda, né? Declarar amor ao seu próximo, aquele irmão, aquela irmã que às vezes torce o nariz, que não olha, despreza, às vezes que não nos humilha, né? Aquele de certo modo, cria confusão, cria atrito, aquele pastor, ou aquele presbítero, ou ancião, aquele que nos persegue, aquele que nos machuca, né? Aquele que fala palavras até duras. Amar ele é difícil. E como a nós mesmos, é mais difícil ainda, né? Mas o mandamento do Senhor Jesus é isso: amar o nosso próximo. Acho que foi por isso que ele falou, quando perguntar: Senhor, quantas vezes devo perdoar meu irmão? 7 vezes? 70 vezes 7 teu irmão ao dia perdoa. Então,
perdoar sempre uma pessoa que está nos perseguindo não é fácil, irmão. Uma pessoa que nos está machucando não é fácil. A pessoa que às vezes até me criticando não é fácil. Então é isso aí que é o mandamento de Jesus. Se você fizer isso, você fazendo o mandamento, cumprindo o mandamento de Deus. Porque ama o seu próximo, não vai querer o mal dele, não vai querer matá-lo, perseguir. Quem ama o próximo não vai querer adulterar, né? Não vai querer machucar. Então o amor ao próximo nos impede de fazer muitas coisas que a falta de amor permite que nós fazemos. Quem ama o próximo vai caluniar ele, quem ama o próximo não vai trair ele, quem ama o próximo não vai fazer o mal, não vai querer machucá-lo, né? Então, isso é um mandamento difícil. Amar o próximo, irmão, é muito difícil. Se você está me ouvindo, amar aquele que nos machuca, amar aquele que afasta do caminho do Senhor e quer voltar, igual o irmão do filho pródigo, ele praticava tudo que o pai fazia. O irmão, aquele que ficou temente, ele obedecia, estava no campo trabalhando, estava sempre lá com o pai, mas quando ele viu o irmão dele voltando e recebendo algum pouquinho de benevolência ou de amor, ele se indignou, ele ignorou, porque ele não conseguia amar o seu irmão, perdoar ele, né? Então, você vê que acontece isso nas reuniões cristãs. A pessoa se afasta, quando volta, aqueles lá vem aquele irmão, esse pecador, não dou uma semana ele vai embora, não um mês ele vai embora. Isso aí não adianta, isso aí já é do maligno, isso aí já pecou, isso aí já morreu. Então por quê, irmão? Porque não tem o amor. Persegue, não fala assim, Senhor, ele está voltando aí, hoje aquele meu irmão, que Deus abençoe ele, que ele fique, que ele mude, que ele se arrependa, que ele vai dar alegria para o pai, para a mãe, para o irmão, assim por diante, né? Não, ele já sentencia, não dou um mês e vai embora. Isso é fogo de palha. Essa santidade é oca, esse choro é choro de crocodilo. Então as pessoas nunca pensam bem para o seu próximo, porque não tem amor. É religioso, está lá, faz a vontade de Deus, mas não pratica o segundo mandamento, que é o amor, amar o próximo. Ama a Deus porque Deus favorece, mas o seu próximo ele não ama. Então não cumpre o mandamento de Deus. Eu falo assim, será que é nascido de Deus? Porque ele que é nascido de Deus tem um amor, tem o caráter de Cristo, né? Pratica o amor. Quem ama o seu próximo, ajuda. Se vê com necessidade, vou ajudar aquele irmão, não. Tá. Aquela irmã está passando necessidade porque ela criou essa situação. É porque ele fez isso, ele fez aquilo. Então é falta de amor. A pessoa faz o bem, mas interessado para aqueles que o retribuem. Então isso não é amor, isso é troca de favores, né? Se eu vou ajudar só aquele que pode me favorecer, não é amor. Mas se eu ajudo aquela pessoa que não vai me retribuir, isso é amor, irmão. Ajudar, visitar aquele que talvez nunca vai te visitar. Ou ir num hospital, ou fazer uma oração para aquelas pessoas que não vai te retribuir. Isso que é amor. Mas aquele que vai te retribuir, aquele que vai te pagar com a mesma moeda, o favor, isso não é amor, é troca de favores. Amar o próximo é fazer o bem sem esperar receber dele de nada. Igual o bom samaritano. Não conhecia, estava estendido, ajudou e falou, precisar, está aqui. Então isso é o amor. Então se você tem amor ao seu próximo, você realmente está dentro do mandamento de Jesus. Porque quantas vezes o povo rejeitou a Deus, quantas vezes o povo murmurou, quantas vezes o povo traía o Senhor, né? Quantas vezes o povo era desobediente, mas depois que se arrependia, Deus sempre abraçava, Deus sempre perdoava. Então é da mesma maneira nós temos que agir. Aquele que volta para os caminhos do Senhor, recebamos, né? Deixa no Senhor, espera no Senhor. Se for de Deus, ele vai permanecer, os frutos vão aparecer. Mas se não é, logo vai embora. Mas não cabe nós, né? Lançar sentimentos ou sentenças para aqueles que se voltam ao caminho de Deus. Vamos abraçar, ter um amor de Pai. Então, o amor ao próximo é um mandamento muito difícil de ser praticado. Ele requer mesmo, do fundo do coração, paciência. Essa mensagem, se você sentiu tocado nessa mensagem, quiser fazer uma visita à comunidade, você é bem-vindo, a irmã é bem-vinda, em nome do Senhor Jesus. Lembrando, sistema religioso não salva. Religião verdadeira é aquela. Cuidar do órfão, da viúva, do necessitado,
Enfim, isso que é a verdadeira religião, é a prática do amor. Onde tem amor no ministério, é aí sim se pratica a verdadeira fé em Cristo, a verdadeira religião. Mas aonde tem julgadores, sentenciadores, aí não tem um amor, aí essas pessoas nunca conheceram a Deus e nunca amaram a Deus. Porque aquele que não ama o seu irmão não ama a Deus. Aborrece o seu irmão não ama a Deus. Nele não está a verdade. A verdade é Cristo, e Cristo é amor. Cristo é misericórdia. Essa mensagem, que Deus abençoe a todos, que todos fiquem na santa paz de Deus. Compartilhe e divulgue esse vídeo em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos, que todos fiquem na santa paz de Cristo.